ela está sendo banalizada, deixada de lado, esquecida, trocada. Olha, é de se impressionar, principalmente quando se troca a família por um celular. Ou é de chamar a atenção quando a gente vê no século XXI o maior caso de separação. Entre todos os casos, olha, chega a ser uma aberração. Olá, meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o Roberto Marinho. Quer notícias urgentes? Fique aqui com a gente. Desde já eu quero agradecer a tua ajuda, o teu carinho, o teu apoio por estar participando conosco deste canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, participe, deixe o seu like e ative o sininho para receber mais notificações. Escreva nos comentários aí no final do vídeo o que você achou desta conversa. E o convidado de hoje para esta conversa muito bacana, muito legal, Jefferson Cesar. Jefferson Cesar, que tem um vasto conhecimento na área familiar da palestra, e ele já atuou quando estava fazendo direito na vara familiar. E ele vai deixar um pouco do seu conhecimento para nós. É muito importante você assistir esse vídeo. Preste atenção aí. Olá, meus amigos, hoje estamos aqui em uma conversa muito bacana e especial com Jefferson Cesar, que vai falar sobre família para um oferecimento DR Café, um lugar onde você chega e se sente em casa, beleza? Tudo bom? Como é que tá, Jefferson? Tudo bom? Diz para nós uma coisa, te apresenta aí pro pessoal, fala aí sobre você, sobre seus trabalhos, sobre o seu conhecimento na área da família. Meu nome é Jefferson Cesar, sou formado em Direito pela instituição da Igreja Metodista. Também sou músico formado em Regência pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E também sou formando em Gestão Financeira, agora por último, né? Por conta da minha área de trabalho, Direito com números, aí acabei caindo para a área de Direito Internacional, aí trabalho com Finanças Internacionais, mas a área da família adquiri dentro mesmo do direito. Quando estava me formando, trabalhei no núcleo de família do 4º distrito, aqui, atendendo as ilhas e toda a comunidade de Farrapos ali. E foi onde despertou o direito de família, então trabalhei muito nessa área, fazendo divórcio, acompanhando mandados, e isso nos trouxe, né, esse conhecimento de família. E hoje estamos aqui para dividir um pouco do nosso conhecimento. Também sou Master em Comunicação, sou sócio da Sociedade Bíblica do Brasil, sócio evangelizador. Eu acho que é isso. Se me lembrar mais alguma coisa. Idiomas também, tem um conhecimento de idiomas também. Inglês, espanhol. E entendo, mas não falo, mas entendo italiano também. Que maravilha, olha aí, ó, um vasto conhecimento. Mas vamos começar com a primeira pergunta. Família, como se originou e significado família? Se a gente for falar de família, o significado, primeiro da originalidade. Origem de família, não tem como a gente especificar de quando se originou. Embora muitos estudiosos eles acabam divergindo da originalidade de família, se nós formos nos lembrar lá no passado, nós vamos ver um jeito de família. Por exemplo, se a gente pegar a própria história da Bíblia, Adão, a Eva, eles foram a primeira entidade criada por Deus como família. Aí depois vieram seus filhos, e ali tem uma lacuna na própria Bíblia que a gente acaba não entendendo como se formou. Volta depois, a gente falando de Noé, a gente falando de Abraão. E aí, dentro dessas sociedades, a visão bíblica, tá? A gente acaba enxergando que a família, ela girava em torno de um patriarca, de alguém. Tinha um ser na família
em que todos recorriam a ele. Ele, no caso, era o pai, a pessoa, o fundamento principal da família. Mas, e antes disso, como é que era feito? Como é que era a fundamentação da família? Se a gente for olhar dentro de um livro, eu acho que é de Glossen, de 1977, ele fala justamente sobre essa história. Porque a família, muitos dizem, o Estado. Em que época que surgiu o Estado? O Estado, ele também acabou surgindo do ponto das famílias. Nós vamos entrar também lá na história do passado, nós vamos entrar em direito romano para entender, nós vamos olhar por cima do ombro sobre o viés lá de antigamente, de como eram esses atos de família. Se a gente for pegar e para elencar família e Estado, a gente tem que pensar no seguinte: família, uma entidade formada por pai, mãe, filhos e toda aquela corrente sanguínea. Ok. Se você entrasse na casa deles lá no passado, você ia encontrar um altar dentro de casa. Ponto. Porque era adoração a Deus ou aos seus deuses. Esse culto, ele era ministrado por quem? Pelo pai, pelo patriarca. Então, eles dentro da sua própria casa tinham esse sentido econômico de fazer os cultos, de reunir os seus. Como eram poucos naquele tempo, não era tanto globalizado, tão grande como é hoje, tão vasta como é hoje a população, tu enxergava dentro da própria casa o altar, fora da casa tinha ali as suas plantações, lá no final, quase na divisa com outra propriedade, ou quem sabe, existia o quê? O túmulo, onde descansava seus antepassados. Então a família, ela não terminava, se morria-se alguém, acabava se enterrando ali. Então o laço de família, eles não terminava com a morte. Obviamente, uma família ela não podia visitar uma outra família em que os deuses ou o Deus que ela servia, obviamente, não fosse o mesmo. Então, uma família toda na casa de outra, se os deuses não fossem o mesmo, eles não poderiam celebrar o culto. Por isso que as festas elas eram feitas fora de sua casa. E aí nos remete, acho que a maioria já viu aqueles filmes do passado, onde a gente vê aquelas famílias, aquelas comunidades fazendo festa. Eles não são dentro de casa. Eles são na rua. Aquela mesa grande na rua. Porque elas não podiam entrar uma na casa da outra, assim, porque elas não sabiam que adoravam o mesmo Deus. Pensamento lá do passado. Evidências disso vocês encontram na internet, vocês encontram em livros, vocês podem procurar até mesmo os arqueólogos que hoje falam sobre isso. Eu cito Rodrigo Silva, e eles acabam tendo essa identidade lá do passado. Aí tu me perguntou, aí a palavra, a etimologia, família, acaba caindo dentro de tudo isso que eu acabei de explicar, porque família, ela vem do termo latim, famulus. Famulus, que obviamente quer dizer servos, ou seja, servos de um senhor, que seriam o pai. A mãe, os filhos seriam servos deste senhor, que é o pai. E aí, se a gente for olhar e continuar falando da história de família, nós vamos cair como é que você não me lembrar? Na cúria. Porque a cúria nada mais é do que essas famílias que adoravam o mesmo Deus, tinham o mesmo pensamento religioso. Exemplo, que deuses eram? Nossa, eram inúmeros. Tinha gente que adorava Deus terra, tinha Deus que adorava Deus água, tinha famílias que adoravam o Deus vento. Então, se eles adoravam o mesmo Deus, aí surgiu a cúria. Que a cúria nada mais é do que exatamente esse aglomerado de família, com a mesma linha de pensamento, pegavam alguém ou se uniam ali, tinham alguém que colocavam como chefe, e aí eles faziam suas próprias leis, faziam os seus próprios mandamentos, e seguiam
conforme eles queriam. Então, famo-los servos de alguém, ou seja, servos do próprio Pai. Que maravilha! Então, nós estamos no século XXI, mas vamos, digamos, para a família do século XX, ou vamos a partir dos anos 90 ali para agora. Qual a diferença dessa família antiga para a família moderna, a família de hoje? Tem uma diferença, né? Muita coisa mudou, né? De 2000 para cá. Eu acho que vem não só de 2000 para cá, mas vem de uma mudança até mesmo anterior. Porque família, o termo família, ele não sofre alteração. As pessoas que compõem a família, elas sofrem mudanças. E eu acho que hoje o que mais se pega hoje é justamente isso. A mudança que se tem dentro das famílias. Dentro, os membros que compõem a família. Que mutação é que eles estão sofrendo? Se a gente pegar, eu lembro da minha avó. Meu avô trabalhava. Quando eu ia visitar minha avó, ela fazia comida, né? E o pedaço maior do frango, da carne, era guardado para o meu avô. E nós não poderíamos sentar à mesa sem antes o meu avô começar a comer. E às vezes ele comia primeiro e depois que ele comia, que nós nos sentávamos e comíamos. E isso eu achava extremamente muito estranho. Muito estranho porque que diferença faz a minha avó para ele? A minha avó trabalhava muito mais do que ele, porque ela ficava em casa, fazia toda... Então, hoje em dia a gente não tem mais isso, né? Aquele termo patriarcalismo. O que é uma sociedade patriarcal? É onde nós temos o pai como centro das atenções. Hoje não tem. Hoje não se tem. Isso é uma coisa boa? Isso é uma coisa ruim? Não sei. Porque se a gente for olhar na história, até mesmo do Brasil, há alguns anos atrás a mulher ela não poderia trabalhar sem ter o aval do seu esposo ou do seu pai. A mulher não poderia dirigir. Ainda existem sociedades no mundo onde a mulher é proibida de tirar a carta de direção. Antigamente a mulher ela não tinha direito a voto. E tudo isso passa pelo crivo da família, ou seja, o pai. Aí tu consegue agora entender o link que eu estou fazendo de família com Estado? O Estado como um paizão de várias famílias. E aí a gente cai lá em Montesquieu, quando ele fala justamente não do poder, mas da união, o Estado em si. Ele não tem poder. Quem tem poder seriam as pessoas que colocam aquele representante lá. Ou seja, as famílias que elegem o seu pai ou o seu legislador para que a sociedade ela siga adiante em relação a isso. A diferença, ela é gritante hoje, mas ela foi sutil na medida que os anos se passavam. Foi sutil. E sabe, foi em estardalhaço quando a mulher começou a votar. Muita gente, não, isso é um horror, meu Deus do céu, onde já se viu mulher votando? Onde é que vão parar? Daqui a pouco estão elegendo uma mulher presidente. Onde já se viu mulher dirigindo? Nada. Acho que quando a gente fez a carteira de motorista, a gente via muito, nossa, se vir uma mulher tirando carteira, nossa, os postes têm que ser de borracha. Né? Isso acabou, mas passou dentro desses núcleos. Então a mudança, nesse ponto, ela começou a surgir aí. É ruim? Não. Essa mudança não foi ruim. Por quê? Porque na sociedade onde nós estamos vivendo hoje, ela depende muito da mulher e também tem a valorização da própria mulher. Tá, aí tu diz assim, ok, o sentido da pergunta não foi esse, mas o sentido da pergunta foi outro. Tipo, que diferenças que nós tínhamos antes, que nós não temos, o que a gente tinha antes, nós não temos agora, o que faz com que seja ruim. Bom, eu vou citar um exemplo. Esse telefone celular, sim, talvez. Antigamente, eu lembro muito dos meus avós, porque o meu avô, por parte de pai,
Todo final de ano, na festa de Natal, ele reunia a família e era todo mundo reunido. E ninguém sentava na mesa sem que um membro da família estivesse faltando. Todos tinham que estar presentes. Hoje isso é difícil de se ver. Eu ainda sou eu sou da geração em que eu chego para o meu pai e para minha mãe e peço bênção para o pai e para a mãe. Porque eu aprendi assim, eu cresci assim. Tem gente que não faz isso. E se a gente for olhar hoje dentro do núcleo de família, se você entra dentro de uma casa hoje com 5, 6 membros, tá? O pai e a mãe, ali com 3 ou 4 filhos. E você entra numa hora, sei lá, 9 horas da noite, ou 8:30 da noite. Você vai encontrar essa casa em extremo silêncio. Extremo silêncio. Eles não estão conversando. Entre eles. Eles estão conversando com outras pessoas através do quê? Do seu telefone celular. Dentro do seu WhatsApp, o esposo está conversando com alguém diferente, a mulher está conversando com outro alguém diferente, os filhos ou estão jogando ou estão conversando com outro alguém totalmente diferente. Então a comunicação hoje, ao invés de ser de fora para dentro, tipo, como é que foi teu dia? Como é que tu passou a tua semana? A comunicação de fora para dentro, ela não está acontecendo. Mas a comunicação de dentro para fora está acontecendo. E isso tem atrapalhado as relações. É por isso que a gente está vendo muito hoje em dia pais psicólogos acabando perdendo seus filhos porque não conseguem colocar uma linha de conversação ou de entendimento do que ele ou do que ela está passando. O bullying que ele e ela sofrem na escola, eles não dividem mais com o pai e com a mãe, porque o pai e a mãe não têm tempo de conversar. Se eles quiserem tocar o pai e a mãe, eles colocam um textão no Facebook para que o pai e a mãe vejam. E aí o pai e a mãe, lendo aquilo, vem conversar com ele ou nem conversa. Coloca uma resposta naquele textão que ele colocou no Facebook. O diálogo entre o pai e a mãe, entre o esposo e a esposa, não está tendo. Essa é uma mudança que parece sutil, mas que é extremamente prejudicial dentro do âmbito familiar. E se a gente jogar lá no passado, onde nós tínhamos uma família, dentro de casa um altar, onde era celebrado um culto ou uma reunião com todos envolvidos, hoje isso não existe mais. Não existe. O altar, ele foi trocado, foi tirado. E quando eu falo de altar, eu não estou falando de religião, porque eu deixei bem frisado que foram deuses, ou o próprio Deus, porque cada um tinha a sua crença. Mas se a gente for usar uma figura de linguagem nisso, vamos figurar. O altar hoje seria a conversa do pai com a família, ou as famílias se conversando entre si. Esse altar de conversa foi tirado, foi colocado um telefone celular, foi colocado vários altares para cada um. Hoje tu faz o teu culto, né? O teu diálogo, hoje tu faz o teu diálogo, hoje tu faz o teu diálogo, hoje tu faz o teu diálogo. Com quem? Com o mundo. Então o celular se tornou prejudicial. No começo era para ajudar, para quem trabalhasse, para quem quisesse fazer algo importante. Hoje em dia está sendo prejudicial. Se não saber usar, se não saber usar, se não ter domínio sobre, é igual comida. É igual dinheiro. Se tu não domina aquilo que tu come, aquilo acaba te matando. E depois não adianta procurar igreja, curandeiro, médico, porque tu te destruiu. O dinheiro, se tu não souber controlar o dinheiro acaba te controlando. E tu te torna uma das pessoas mais avarentas do mundo. Se o celular tu não souber usar, ele vai acabar te distanciando. Ele te aproxima de quem está longe e te distancia de quem está perto, que são os teus. Sobre os valores familiares, eles se perderam? Eles estão sendo esquecidos? Ou realmente estão sendo retirados propositalmente? Depende do que é valor.
Depende muito do que for o valor. Exemplo. O valor, quando tu implica, valor é diferente de preço, né? Preço é quando tu paga por alguma coisa, tu vai lá e tu pega aquela coisa porque tu paga um preço por ela. Então, aquilo é teu. Valor é aquilo que tu estabelece. Tipo, tem valor o café que tu está tomando? Tem preço, tu vai pagar por ele. Né? Mas e se tu é fabricante de café? Tu tem teu próprio lugar onde tu cultiva o teu café. E tu faz ele para a família, porque tu gosta de fazer. Tu tem trabalho de se fazer. Chega alguém para te comprar, tu vai colocar o preço lá em cima. Porque não é o preço, é o valor. É aquilo que tu, sabe? Então, que valores são de família que se perderam? Você entender que tipo de valor que a gente está falando. Se tu for falar assim, o valor hoje seria essa conversa que antigamente tinha e hoje não se tem mais. Isso acaba se perdendo porque as pessoas, o próprio pai, a própria mãe, ou até mesmo a própria sociedade acabou não entendendo e não fazendo bom uso de um aparelho, de alguma coisa que veio para facilitar. Mas se a gente for falar, hoje em dia está muito em voga, né? Os valores da família tem que ser preservados e blá 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 blá. Eu fico pensando assim, do que eles estão falando? Exatamente. Porque é muito abstrato para mim valores. Um valor da minha família é reunir todo mundo. Hoje em dia, na minha família, a gente faz de vez em quando. Teve alguns tios que morreram, depois que eles morreram, acho que nós perdemos 2, 3, né, até mesmo por conta da Covid, e os outros de morte natural. Aí nós falamos, vamos se reunir a família de novo, fazer o café dos vivos. E aí todo mundo se reuniu, aquela parentaiada, aquele monte de gente que às vezes a gente nem conhece. Isso é um valor que se perdeu. É difícil hoje ver uma família que reúne todo mundo para comemorar. Vou dar um exemplo. Nós somos em 7 irmãos. 7 irmãos. Uma vez eu disse para o pai e para a mãe. Vocês já pararam para pensar que se cada filho da senhora e do senhor casar, vão ser 14. E se cada um tiver 2 filhos, vão ser 28. Contando com a senhora, com o senhor e com a senhora, vão ser 30 pessoas. Lota um ônibus. Lota um ônibus. Agora imagina que legal isso no final de ano, no Natal, por exemplo. Reunir todo mundo. É difícil. Hoje em dia é difícil tu reunir uma galera de novo no final do ano. Quantos de vocês reúnem aí a família de vocês no final do ano? E passam reunidos como era antigamente? É difícil hoje. É difícil por quê? Porque esse valor de unidade, esse valor de união acabou se perdendo. Acabou se esvaindo. Por que motivo? Aí pode elencar, fulano mora longe, fulano está trabalhando, estudando lá no exterior, não sei o que, saudade. Sempre desculpa. A gente lembra disso. Quando passa aquelas propagandinha, né, do final do ano, né? E aquela sensação de união, a gente acaba tendo isso só no final do ano, quando era para se ter durante o ano inteiro. E uma das coisas que muito me marcou foi quando nós fazíamos o testamento, nós procurávamos fazer o testamento, e aí era, papai, mamãe, eu te amo, não sei o que, biriri, quando estava vivo ali na frente dele, na frente dela. Depois que ele acabava morrendo, onde era para ser lido o testamento, meu Deus do céu, era um Deus nos acuda, era coisa de novela. Era, tu nunca amou o papai, tu nunca amou a mamãe, tu nunca fez isso, nunca fez aquilo, olha só o que tu quer, por que ele te colocou na herança, bababá, porque ele me ama, não, ele nunca te amou. Era assim, durava umas 3, 4 horas às vezes. E a gente fazia o quê? Falava nada, ficava só assistindo o pessoal se degladiando. Porque esse conceito de unidade, esse valor de unidade se perdeu. Uma vez numa palestra sua, eu me lembro que você falou a respeito de casais que o que mais separava e destruía casais
É uma certa ferramenta. E por quê? Qual era a porcentagem disso? A gente tomou um susto porque quando nós entramos no Distrito 4, nós vimos o nível de divórcio era grande e a gente começou a entender as causas, por que aquilo estava acontecendo. E nós fomos atrás de uma vez que vimos que uma ferramenta de uma rede social era assim, vou arriscar que 70% dos divórcios eram por conta. E eu disse assim, eu não vou fazer parte disso. Eu excluí aquela ferramenta, não usei mais, não uso até hoje. Não uso mesmo, porque a dizer, não sou radical. Decidi não usar, ponto. Eu tenho outras, aquela decidi não usar. E por tamanha futilidade. Hoje em dia ela está aí, né, em grande voga, porque os dados dela são contestados, né? Todo mundo tem acesso aos dados daquela rede, enfim. Todo mundo já sabe de que eu estou falando. Mas decidi não usar. E quando nós fomos atrás disso, nós fizemos dentro do núcleo, um outro núcleo de tentar de conciliação. Tipo, tu quer te divorciar? Quero. Vocês querem? Queremos o divórcio. Então tá, antes de fazer isso, vamos conversar. Vocês vão passar por algumas sessões para entender o real motivo. Por que vocês querem fazer isso? E os motivos, eles eram banais. Entrei na página dele, no perfil dele, e vi que ele estava de conversa com tal e tal guria. Entrei na página dele e dela, vi que eles estavam curtindo o perfil, conversando com o ex. Isso eu não aceito. Isso para mim é traição, quero divórcio. Aí tipo assim, cara, deixa eu entender. Vocês estão 5 anos juntos. Vocês querem, desses 5 anos, vocês têm um fruto, que são 2 filhos, ou um filho. Vocês querem realmente sacrificar o filho de vocês no altar do divórcio, sem antes querer conversar, ou entender, ou achar uma solução para isso? É incoerente. Porque eu sei, tá? A gente tem outros aplicativos hoje que são de vídeos de 3 minutos, ou de 1 minuto, segundos. E a geração de hoje, ela tá muito momentânea, sabe? Ela quer as coisas rápida para ontem, agora. Então, tu realmente quer te inserir nisso, tipo, é momentâneo, olhei, não gostei e terminei. É isso mesmo? E a história? E o tempo que passou? Será que não tá pesando na balança? E eu digo uma coisa, se a gente for olhar pelo... obviamente, né, eu gosto de história, e se a gente for olhar na história, toda aquela questão dos deuses egípcios, sabe? Quando tu morria, para entrar pro paraíso, era pesado o teu coração com uma pena, sabe? E quando colocava o teu coração e a pena de outro lado, o peso tinha que ser igual, a balança tinha que ser equilibrada. Quantos hoje, se fossem pesar o coração com uma pena ia longe, né? Porque as pessoas carregam no coração tanta mágoa, tanto rancor, tanto orgulho, um pedido de desculpa, um pedido de perdão. Dá tempo para a pessoa pensar, tentar consertar, tentar voltar, dialogar, tentar falar, tentar mostrar. Isso não tem mais. E é por isso que as famílias hoje elas estão se desfazendo. O núcleo, a família está se desfazendo. Hoje é normal a pessoa se desmanchar o relacionamento e voltar para casa da mãe, voltar para casa do pai. E o pai acolher e não dar uma conversa. Bem pelo contrário, chega lá e diz, não, realmente tem que vir, larga esse salafrário, larga essa salafrária, deixa ele de lado, o que é isso? Onde já se viu tratar meu filho, minha filha desse jeito? Ao invés de dizer, não, volta para tua casa, conversa,
dialoga, conserta. Se tu pegar os casais de antigamente com os casais de agora, a diferença é gritante. Na pandemia a gente viu um crescimento de divórcio assustador. Pois é, mas por que será? Assustador. Por que isso? Eu vou te dizer por que é isso. Dados, tá? Isso que eu tô te falando são dados. As pessoas, elas acabaram conversando. É algo que parece incoerente, mas é. As pessoas ficaram trancadas dentro de casa, acabaram conversando uma com as outras. Acabaram conhecendo quem elas são realmente e acabaram gostando de quem elas casaram. Tipo, tá, e aí? E o que tu fez no namoro? O que tu fez no noivado? E aquele amor todo, onde é que foi parar? O cara que trabalhava na madrugada, chegava em casa, a esposa saía de dia para trabalhar. Na pandemia, os dois pararam de trabalhar, ficavam dentro de casa. Acabaram conversando, quem é tu? Quem é tu? E a gente viu, cresceu assustadoramente o percentual de divórcios durante a pandemia. Aqueles que permaneceram casados, hoje estão mais juntos, estão mais unidos, porque acabaram redescobrindo o amor. Acabaram redescobrindo aquilo que uniu eles. E será que não é hora de nós parar, pensar e conversar? Será que não é hora de nós parar assim e começar a dialogar, tipo, olhar com outros olhos aquela pessoa com quem tu estás no teu lado? Casamento, por isso que eu não tenho como fugir sem falar da Bíblia. O próprio Jesus, ele odeia o divórcio. Ele não gosta, ele detesta o divórcio, ele abomina o divórcio. Por quê que ele abomina o divórcio? Uma criança que passa por um processo de divórcio dos pais, durante a sua vida inteira, ele leva esse trauma. Isso que eu estou falando não é história da carrochinha. Isso é dado, é só vocês pesquisarem em qualquer site que dá estatística de divórcio e suas consequências, vocês vão encontrar justamente essa frase. Dia da família nas escolas, e o dia dos pais, e o dia das mães que não está mais existindo. E aí, o que é isso, tia? Conta pra mim aí. Pro pessoal que vai assistir esse vídeo, o que é mais importante? Acrescentar então mais um dia? Ou tirar esses dias e deixar então o dia da família? Dia das mães é todos os dias. Dia dos pais é todos os dias. Quando a gente vê na sociedade dia dos pais, dia das mães, é uma data comercial. Uma data totalmente comercial. Tanto que nesse ano, o sindicato de lojistas aqui de Porto Alegre diz que a expectativa deles era vender muito mais do que venderam no Natal. E bateram recorde de vendas de Dia das Mães. Bateu do Natal, do ano passado. Então, a perspectiva que a venda de presentes no Natal desse ano seja superior ao Dia das Mães. Datas comemorativas, dias comemorativos. Dia do pai, dia da mãe, é todos os dias. Mas o importante é nós falar da causa. Por que está se falando de Dia dos Pais e do Dia das Mães ser mudado por conta de família? Isso nada mais é do que uma estratégia política. Ponto. É totalmente político. Como o dia é comercial, e alguns se sentem ofendidos por isso, vamos botar o Dia da Família. Porque as mudanças que a sociedade está impondo, as mudanças que estão vindo por conta desses dias, tipo, não, o meu núcleo hoje ele é composto por 2 pais, por 2 mães, como é que eu vou dizer dia do pai e dia da mãe? Não, vai ser o dia da família. E isso tem vindo em voga muito na sociedade, tem pedido muito à sociedade, tem clamado muito por isso, por essa mudança de, vamos tirar dia dos pais, vamos tirar dia das mães, vamos botar dia da família. Nada mais é do que uma ideologia entrando dentro das escolas para que tirem esses dias, a nomenclatura dia dos pais, tirem a nomenclatura dia das mães, e coloquem a nomenclatura dia da família.
Para quê? Para que a pessoa, meu filho, não se sinta ofendido, porque quando ele entra dentro de casa, dentro da minha casa, são 2 pais, são 2 mães. Nossa! Quem é o Jefferson fora do trabalho, fora da igreja? É um cara que gosta de ler. É um cara que gosta de ler, é um cara que gosta de bons seriados, gosta de uma boa conversa. Adoro conversar com pessoas inteligentes. Adoro conversar com pessoas mais velhas também. Gosto de verdade. Sentar na frente de alguém mais velho do que eu e dialogar com eles, entender como era antes, o que eles faziam. Isso acaba acrescentando. Que tu não come de jeito nenhum. Pá, camarão. Camarão, não como. Não, camarão. Que não pode faltar na mesa na hora da comida, mas que não pode faltar. Uma boa conversa. Uma boa conversa. Quero te agradecer por esta conversa abençoada. Muito obrigado. Eu acredito que não só eu aprendi muito, mas muitas pessoas vão aprender muito neste vídeo, que é um oferecimento DR Café, um lugar onde você chega e se sente em casa, toma um cafezinho e olha, e é muito bom, o café mais chique de Eldorado do Sul. Eu digo para vocês, o lugar é extremamente familiar, é bom, pode vir para fazer suas reuniões, seu trabalho. Quem está aí em casa, né, tem a sua, como é que fala mesmo, o home office, ou trabalho à distância, pode vir fazer aqui também. É bom, viu? Vocês vão gostar do lugar. Eu não conhecia, adorei. O que você tem para dizer a respeito de família para o povo, um conselho? Conversem. Se reúnam em volta de uma mesa e conversem. Descubram quem são os seus. Pais, escutem seus filhos. Filhos, conversem com seus pais. Eles são seus amigos, seus melhores amigos. E eu tenho uma frase que eu levo comigo, que sempre é: posso perder todos os amores da minha vida, mas não posso perder um amigo. Você pode perder um amigo, mas não pode perder o seu pai ou a sua família. Eles são os seus amigos mais próximos. Conversa. Você viu só quantas coisas ficaram para trás, quantas coisas se perderam, se esqueceram, ou podemos dizer, dependendo da situação, né, foram tiradas pouco a pouco e ninguém foi percebendo. Não existe nada mais importante do que uma família. Antigamente a família era unida. Hoje em dia a família está separada, dentro da mesma casa, cada um no seu canto, com o seu celular, cada um no seu canto, fazendo alguma outra coisa, mas aquela conversa entre família parece que não existe mais. E quando vão conversar, acabam estranhando uns aos outros, pois ninguém acaba se conhecendo mais. Isso é muito triste, né? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, participe, deixe o seu like, ative o sininho para receber mais notificações. Escreva nos comentários aí o que você achou deste assunto. Beleza? Fui. Esse dia eu tomei um susto. A gente estava gravando, dali a pouco eu olhei, não estava gravando mais. Ele ficou. E aí tive que fazer de novo. Então ficou errado aí. Quem não tem problema é errado. Não tem problema errado. Ih, não é errado? Claro que o ser humano erra, né? Mas tudo, né? Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui no... Sou formado em Direito pela Igreja